A gente faz agora uma conexão internacional, vamos até a Itália com a jornalista Gabriele Tricânico. Bom dia, Gabi. Bom dia, Fabi. Bom dia a todos que nos acompanham. A gente começa essa quarta-feira com frio aqui na Itália, na região de Reggio Emília, na Emília-Romanha, e trago as informações do Papa. Nessa terça-feira, durante a audiência geral, dessa quarta-feira, o Papa Leão XIV deixou aí mensagens mais profundas do seu pontificado até aqui. O Santo Padre aprofundou a Constituição Dogmática, Dei Verbum. Vou pedir para baixar um pouquinho a trilha, que está muito alta, por favor. Um dos documentos centrais do Concílio Vaticano II, e reforçou que Jesus Cristo transformou radicalmente a relação do homem com Deus. Além disso, o Papa também fala sobre a fé cristã, que não é mais uma relação de distância ou de submissão, mas sim de aliança, de amor, de amizade, baseada na revelação e na proximidade. Ao recordar essas palavras, o Papa também fala o seguinte: já não vos chamo servos, mas amigos. Ele afirmou que Deus fala com o ser humano como um aliado, convidando-o à comunhão. O pontífice também destacou a importância da escuta, da oração pessoal e comunitária, e da palavra como instrumentos que revelam quem fortalece a vivência cristã no dia a dia. Ao concluir, Leão XIV foi direto: não há vida cristã sem oração, sem reflexão e sem diálogo com Deus. Segundo ele, só quando falamos com Deus é que conseguimos, de fato, falar de Deus ao mundo. Então, portanto, essas palavras foram ditas ao mundo na manhã desta quarta-feira, durante a audiência geral que acontece aqui no Vaticano, em Roma. Fabi. Segue acompanhando toda essa movimentação da Itália, essa movimentação internacional. O Papa que já se manifestou tanto com relação à questão da Venezuela, quanto também aos conflitos do Irã. E é justamente no Irã o momento de maior tensão, porque ele pode executar o jovem preso em protestos. A gente tem aí um rosto realmente desse conflito no Irã, que é Irfan Soltani, de 26 anos, preso durante manifestações em Karachi, na região metropolitana do Teherã. Segundo entidades, o jovem teria sido condenado à morte de forma acelerada, sem acesso a advogados, sem acusação formal, sem julgamento transparente, com base na acusação do termo usado pelo regime iraniano para classificar opositores como inimigos de Deus. Ele não teve nenhum encontro aí com a família para poder se despedir e por isso já gerou vários protestos no Irã. As informações dão conta que pelo menos 2.400 mortes no Irã e as prisões superam 18 mil. Dados da ONG Irana indicam que a repressão por protestos no Irã deixou já mais de 2.400 mortos, incluindo ao menos 12 crianças e mais de 18 mil presos. A apuração fica mais difícil porque os apagões de internet impostos pelo regime faz com que realmente as informações não cheguem de maneira clara. E há denúncias também de execuções sumárias e violência extrema. A gente sabe, né, Gabi, que essa tensão aí no Irã ganha cada vez mais proporção, ela se espalha aí pelo mundo com muita repercussão, tanto com relação aos Estados Unidos, como também, eu acredito, que na Europa. Exatamente. Inclusive, Fabi, essa foto, desse jovem tomou conta das redes sociais durante toda essa última terça-feira. Tá aí a foto desse jovem, que teve uma repercussão muito forte nas redes sociais, principalmente por políticos do centro-direita, que têm publicado e clamado e dizendo: olha, será que isso é correto? Será que não é correto? Por que estão fazendo isso? Enfim, vamos aguardar. Fabi, a Venezuela, agora eu vou falar da Venezuela, porque ela deu um sinal de um cenário internacional ao libertar pelo menos 4 cidadãos americanos que estavam presos no país. A informação foi confirmada e repercutiu imediatamente em Washington. O Departamento de Estado dos Estados Unidos classificou a decisão como um passo importante na direção certa, mas reforçou que segue cobrando a libertação de todos os presos políticos venezuelanos. Essa é a primeira libertação conhecida de americanos desde a destituição de Nicolás Maduro e ocorre em meio a um movimento do governo interino
interino venezuelano, liderado pela Delcy Rodrigues, que começou a soltar alguns detentos considerados de alto perfil, incluindo nomes ligados à oposição. A gente havia trazido as informações na segunda-feira dos detentos italianos e agora, então, americanos. Apesar disso, o ritmo das libertações ainda é considerado lento. Organizações de direitos humanos apontam que mais de 800 pessoas seguem presas por motivação política, enquanto pouco mais de 50 foram libertados até agora. O governo dos Estados Unidos mantém a pressão diplomática e econômica sobre Caracas e vê como um gesto insuficiente, porém simbólico. O presidente Donald Trump afirmou que a Venezuela iniciou o processo de libertação dos presos políticos, mas deixou claro que novas ações serão exigidas. E o cenário segue em observação pela comunidade internacional, que acompanha de perto os próximos passos do governo interino venezuelano. Fabi. Ainda falando sobre a Venezuela, Gabi, o empresário brasileiro Joesley Batista, ele fez um voo privado para se reunir com a presidente interina da Venezuela. O empresário do grupo JF realizou um bate-volta num voo privado e se reuniu de forma reservada com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues. Segundo a apuração, a conversa abordou a estabilidade do governo provisório, o nível de apoio do regime chavista após a captura de Nicolás Maduro e perspectivas de investimento especialmente nos setores de alimentos e energia. Apesar de não ocupar um cargo diplomático, Joesley mantém o governo Lula informado sobre essas movimentações e teria repassado avaliações positivas no encontro a autoridades dos Estados Unidos, empresários e também investidores. O Joesley, que tem tido aí todo um trabalho realmente de bastidor, tanto nas negociações para o governo brasileiro quanto no governo americano, com quem ele tem um livre acesso. Então a gente sabe que todas essas negociações, essa conversa mais próxima com a presidente interina, envolve realmente as relações tanto brasileiras como também as relações americanas, Gabi. Exatamente, Fabi. E chama bastante atenção, né, do bastidor da política, como ele tem transitado, e não só na política aqui do Brasil, mas também internacional, por conta aí do seu tamanho, né, Fabi? O Joesley tomou uma proporção, ficou um cara muito grande, se tornou um dos principais articuladores, porque conversa tanto no campo da política quanto no campo empresarial. E eu tenho, inclusive, informações e apurações que eu venho fazendo, que ele, inclusive, está bem próximo aí das definições de quem o PIB do Brasil irá apoiar para as eleições de 2026 agora, para a presidência. Essa realmente é uma decisão bastante importante. A gente sabe o impacto, né, desse apoio nas eleições presidenciais de 2026. A gente já espera aí o desenrolar nos próximos dias, nos próximos meses também, com relação aos nomes. Ontem a gente teve aí a divulgação do governador de Minas Gerais, o Zema, que anunciou que vai se afastar do governo para concorrer, sim, à presidência da República do Brasil. Começa aí a movimentação, né, Gabi? Exatamente. Bom, as movimentações já estão acontecendo, né? Você viu ontem, a gente comentou no final do dia do vídeo da Michelle Bolsonaro com o Tarcísio e da pesquisa, né, que ela publicou também no seu perfil, dizendo que o Tarcísio seria o único nome para combater aí o presidente Lula numa eventual disputa. Hoje saiu no portal Metrópolis que o Felipe Sabará, inclusive eu conversei com o Felipe Sabará por telefone, ele também afirmou que está se movimentando e está muito próximo ao grupo do Flávio Bolsonaro e que tem se reunido com os empresários ali da Faria Lima e com a Faria Lima toda para tentar desenhar um modelo aí para essas eleições. Mas agora o que me chama a atenção é que o governador Tarcísio chegou de viagem, tem essa missão aí de resolver esse monte de imbróglio que pipocaram durante a sua ausência. Mas será que o Flávio vai convidar o governador Tarcísio, de repente, para ser vice dele? Como é que isso vai acontecer? Será que o Tarcísio vai continuar se comportando como um possível presidenciável, já que ele tem aí essa boa relação com a Michelle Bolsonaro? Temos que avaliar tudo isso, né, Fabi? E avaliar, você falou do Zema agora há pouquinho, se o Zema vai seguir até o fim dessa candidatura. O Kassab também
também ainda não disse o que fará, mas temos aí o Ratinho Júnior, temos o Eduardo Leite, os dois estão lá na sigla, e o Kassab já tinha dito que o PSD teria, sim, um candidato à presidência da República. Então, agora é a hora que a água ainda ela está esquentando. Daqui a pouquinho, quando passar o carnaval, ela vai estar borbulhando. E aí, passado o carnaval, ela esfria, as pedras se assentam, e aí sim a gente vai ter os nomes de fato que vão concorrer e como é que esse tabuleiro estará desenhado, tanto no campo da direita, quanto no campo da esquerda, quanto no campo mais progressista, mais radical. A gente está entendendo que o povo não aguenta mais esse fla-flu, né? Esse toma lá da cá, essa esquerda radical, essa direita, essa ultradireita. Então a gente o povo está começando a entender que uma opção mais moderada pode ser, sim, um caminho para o nosso país, ou não, ou o presidente Lula vai surfar essa onda e vai para mais um mandato. Pois é, essa é a grande dúvida, né? Se Tarcísio fica aqui em São Paulo, concorre mais uma vez ao governo do estado, ou se ele sai à presidência da República. Essa é a grande dúvida, já que ele até agora não declarou totalmente ali o apoio ao Flávio Bolsonaro, candidato aí do ex-presidente.